O Internacional que segue no mercado, tu já sabe que o Inter tem interesse na contratação do lateral esquerdo Dauber e segundo o próprio Dauber, ele já está 100% fisicamente para fechar com o novo clube. No vídeo de hoje eu quero te falar o que falta para esse jogador ser o novo reforço do Internacional e possivelmente o último reforço da temporada do Colorado. Além disso, quero também te trazer mais informações sobre o treino dessa quinta-feira, o penúltimo treino do técnico Eduardo Cudê antes do confronto contra o Fortaleza. E também quero te trazer um pouco mais de informações sobre o milagre que o Sérgio Rocher andou fazendo nos treinos. Eu quero inclusive te mostrar esse vídeo. Então, só antes de começar isso aqui com novas informações sobre o nosso Colorado, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço já para te deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando aqui com as informações do Inter desta quinta-feira, o Inter que se reapresenta novamente no CT Parque Gigante. É o penúltimo treino que o técnico Eduardo Cudê vai ter antes do jogo contra a equipe do Fortaleza, um jogo importante para o Inter pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo do retorno para o Inter, né? O Inter que neste Campeonato Brasileiro já enfrentou um Fortaleza e empatou em 0-0 lá no Castelão, onde naquele momento a gente achou que até era um resultado ok para o Inter, um jogo fora de casa contra o Fortaleza, né? Um placar de 1-1 que acabou terminando o jogo, então naquele momento a gente até achou interessante, porém agora a gente não pode negociar os 3 pontos, o Inter que tem que ir para cima até mesmo para subir dentro da tabela do Campeonato Brasileiro e ficar mais perto do 19º e 8º colocado. Além disso, para esse jogo, o técnico Eduardo Cudê não terá o Gabriel Mercado, que está suspenso. Além disso, jogadores como Campagnari e Rômulo devem seguir fora. Lucas Ramos, né, que já realizou uma artroscopia no joelho, também segue fora, ainda fazendo uma espécie de retreinamento. Além disso, não terá à disposição também alguns jogadores em função do desgaste físico para deixar esses jogadores prontos para o jogo de terça-feira contra o Bolívar, ou seja, jogadores daqui a pouco como Arangues, Alan Patrick, Ener Valencia, René, jogadores com uma idade um pouco mais avançada devem ser poupados para essa partida. No entanto, jogadores como Pedro Henrique, Bruno Henrique, Luiz Adriano, o próprio Gabriel, esses jogadores devem ganhar um pouco mais de espaço, tá bom? Igor Gomes também é um jogador que pode ganhar espaço. O Hugo Malo ainda depende da sua situação, né, jurídica, ele ter o visto brasileiro, ter visto de trabalho, né, para conseguir trabalhar no Brasil, entrar no BID, tudo isso ainda depende e o Inter tem até amanhã, sexta-feira, até às 7 horas da noite para colocar, até as 4h30 da tarde, para conseguir colocar o jogador no BID. Caso contrário, ele não pode jogar contra o Fortaleza, a tendência mesmo é que ele só esteja à disposição contra o Bolívar. Mas, se o Inter conseguir regularizar o jogador, a tendência é que ele seja relacionado, porém, inicie no banco de reservas. Além disso também, eu quero te falar aqui sobre, nos últimos dias, né, o Inter que cada vez vem divulgando mais fotos, vídeos dos treinos, até pelo momento que, por mais que não seja bom dentro do Campeonato Brasileiro, é um momento bom do Inter, né, dentro da Conmebol Libertadores, onde o Inter eliminou o River Plate, então o ambiente está um pouco mais tranquilo. E o Inter andou divulgando um vídeo muito legal de uma defesa que o Sérgio Rocher fez, que foi uma defesa muito parecida com o goleiro John, que ele fez contra o Vasco da Gama, com o que ele fez também, diferente da que ele fez contra o Metropolitanos, mais parecido da que ele fez contra a equipe do Vasco, né? Onde, num cruzamento, né, o jogador do Inter consegue dar de primeira, o Rocher pega e no rebote a bola fica muito parecida com a do Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco, teve a chance de fazer o gol no Beira-Rio, né, que naquele momento ia ser o gol de empate, e o Rocher acaba defendendo em 2 tempos. Então foi uma defesa legal, o Rocher que vem treinando muito bem no Inter, tanto é que ele chegou assim no Inter e já assumiu a titularidade, não por um acaso, porque ele chegou muito bem nos treinos do Internacional, além obviamente dos seus adicionais, né? É um jogador que tem uma extrema liderança, é um jogador com personalidade, é um jogador que tem uma saída qualificada com os pés, então todos esses fatores basearam o técnico Eduardo Cudê a colocá-lo como titular, tanto que no jogo contra o River Plate a gente viu a personalidade dele para pegar a bola do Vitão, não, deixa aqui eu bato, apesar de não ter pegado nenhum pênalti, né, lá no Monumental de Nunes, foi o principal responsável pelo Inter não ter saído eliminado lá na Argentina.
Então, realmente é um goleiro que cada vez se mostra mais que é um goleiro com muita personalidade e com qualidade, né? Muitos falaram que contra o Botafogo ele acabou falhando, sim, no primeiro gol ele falha, no segundo e no terceiro, o segundo foi gol contra, né? Então ele não esperava a bola, no terceiro muito menos. O primeiro gol até concordo que ele falou, né? Porque ele falhou, porque foi uma bola debaixo das pernas dele, né? Apesar de ser uma bola de primeira também, mas foi uma bola debaixo das pernas era uma bola no mínimo defensável. Mas é um jogador que vem trabalhando muito bem no CT Parque Gigante. Além disso, também quero te falar sobre uma outra questão, agora falando sobre janela de transferências e te atualizando como é que tá a questão do Dauber, lateral esquerdo, né, jogador que tinha contrato com a Inter de Milão, terminou o seu contrato agora na metade do ano, ele estava emprestado para o Cagliari da Itália também, que disputa a primeira divisão, né, agora está na segunda divisão, e é um jogador que não atua mais de uma temporada e era o principal problema para o Inter contratar esse jogador. Ele vem fazendo diversos trabalhos físicos, né, de maneira própria, com um preparador físico especializado dentro de uma academia. E segundo ele, Dauber, ele já está 100% fisicamente e ele quer ficar no Brasil, né, em função da sua família, ele não quer uma volta ao exterior, né, uma volta para a Europa, Oriente Médio, enfim. Então a ideia dele é se instalar dentro do futebol brasileiro, tanto que ele já foi oferecido para alguns clubes aqui no Brasil. Como a maioria dos clubes já está, entre aspas, já com seu time fechado, não vai contratar mais ninguém, o Inter é ao contrário, porque o Inter hoje só tem um lateral no elenco, que é o René. Eu até posso colocar o Tauelara, mas é um jogador que está em vias de ser negociado, como todo mundo sabe. Então a ideia do Dauber seria para ser uma alternativa ao nome do René, e até mesmo acho que com o tempo ele assumiria a titularidade ao invés do lateral esquerdo titular hoje do Inter. Mas o problema do Dauber é o primeiro problema que eu te falei, problema físico. E o segundo problema é o tempo de contrato. Por quê? Porque esse jogador gostaria de um contrato de 2 temporadas. E é uma contratação de risco e o presidente Alessandro Barcelos pode largar a gestão agora no fim da temporada. Obviamente que em caso de conquista da Libertadores, acho que ele se reelege, mas não é a tendência. Dito isso, ele não quer deixar daqui a pouco uma contratação ruim para a próxima temporada do Inter. Então a ideia seria contratar esse jogador com um contrato de 1 ano, até a metade do ano que vem. Ou no máximo até o fim do ano que vem, né? Ou seja, um contrato de 1 ano e meio. Só que aí que tá o problema desse tempo de contrato. O jogador gostaria de um contrato de 2 temporadas e o Inter não quer um contrato tão longo, porque daqui a pouco pode ser uma bucha pro Inter, né? Pode ser uma contratação que não deu certo, pode ser uma contratação que se machuque novamente, né? Porque ele é propício a lesões. Então tem todo esse problema que o Inter tá analisando. Questões de salários não seria tanto problema. Ele gostaria de se readequar aos padrões aqui do Internacional e aos padrões do futebol brasileiro. Ele que já vinha com uma certa redução salarial lá na Europa, tá? E aí eu quero colocar para vocês novamente, é um bom jogador, né? Nas últimas temporadas da Europa, a última temporada não consigo jogar em função dessa lesão que ele teve, mas sem ser essa última temporada, as duas antes, foi um jogador que na primeira foi titular na Inter de Milão, titular incontestável na Inter de Milão. Depois foi emprestado para o Cagliari, né? Aí ele joga um pouco no Cagliari e tem essa lesão. É um jogador que antes de ir para a Inter de Milão, ele estava no Rennes da França e estava muito bem no Rennes da França. É um jogador com muita qualidade. Para mim, sem dúvidas, chegaria para ser titular no lugar do René. Só que, óbvio, tem que ver como é que tá a condição física e todo esse imbróglio entre Internacional e jogador para saber o tempo de contrato, tá bom? Mas é uma negociação que vai avançar ainda ou não durante o final dessa semana, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!